um super prazer estar aqui junto com vocês, para que a gente possa falar aqui mais uma vez sobre estratégias de como conseguir alavancar a sua carreira e aumentar o seu salário em mais de 30%. E a gente faz isso através de discutir aqui alguns conhecimentos que são muito importantes que vocês tenham e também posicionamento, de como você consegue mudar a forma com que você enxerga a sua carreira de modo a potencializá-la. Bem, para que a gente possa começar aqui de uma maneira que todos vocês que estão assistindo aqui também possam me conhecer melhor, meu nome é Júlio de Lima, prazer. Eu sou especialista em testes de software e também já atuo na área há mais de 12 anos. Tenho um bacharel em engenharia de software, também uma especialização em docência no ensino superior e também um mestrado em engenharia elétrica e computação com foco em inteligência artificial e testes. E recentemente alavanquei a minha carreira conseguindo atingir o meu grande objetivo, que era de morar e trabalhar nos Estados Unidos. E hoje vivo aqui em Orlando, na Flórida, junto com a minha família. Bem, o nosso episódio de hoje é para falar especificamente sobre como entender na prática a aplicação de testes de software dentro do seu contexto atual. Vamos pensar assim, para que a gente possa falar sobre testes de software, é necessário que a gente tenha o conhecimento sobre como validar um produto de software. É isso que, no final das contas, se refere testes de software. Mas a gente tem, dentro dessa atividade, não apenas o fato de você ir lá e colocar algumas informações, clicar em um botão para que o software comece a processar os dados e então te devolva uma resposta dizendo se aquilo funciona ou não, né? Se aquilo teve ou não uma resposta satisfatória. Existem outras características que estão relacionadas diretamente ao fato de você estar testando uma aplicação. São características como, por exemplo, o que a gente conhece como testes não funcionais. Pode ser que, se você ainda é novo ou nova na área, você não entenda muito sobre isso, mas para alguém que já atua na área há muito tempo, vai com certeza ter ouvido esse termo em algum momento. Testes não funcionais. E a gente tem ali, dentro dessa mesma categoria, vamos chamar assim de tipos de teste, um outro tipo de teste, que é o teste funcional. Mas entenda agora onde está aqui o problema. O problema está no seguinte. Se você vai perguntar para uma pessoa que já está na área, 5 anos, e uma outra pessoa que está na área há 12 anos, se você pergunta qual é a diferença entre teste funcional e teste não funcional, cada uma dessas pessoas vai ter uma descrição distinta, uma definição distinta do que é teste funcional e o que é teste não funcional. Quer ver um outro exemplo? Teste de integração e teste de unidade. Mesma coisa, pega lá uma pessoa que tenha 3 anos de experiência e uma outra pessoa que tenha 6 anos de experiência e uma outra pessoa que tenha 12 anos de experiência e pergunta para essas 3 pessoas qual é a diferença entre teste de unidade e teste de integração. E cada uma delas vai falar de uma forma distinta também. Pega um outro termo, testes caixa preta e testes caixa branca. Vai perguntar novamente para essas pessoas a diferença e cada uma delas vai falar de uma forma distinta. Entendem aqui que até agora a gente está falando sobre conceitos? Estamos falando sobre conceitos em testes de software. E a gente está perguntando sobre esses conceitos para pessoas, não são para pessoas que são iniciantes na área, não. A gente está perguntando sobre esses conceitos para pessoas que já estão na área há muito tempo. E a gente está encontrando dificuldades em conseguir que elas conversem a mesma língua. Consegue entender aqui a dificuldade de você aplicar teste de software na prática?
Por que existe essa dificuldade? Essa dificuldade existe por algumas razões. Eu vou falar aqui sobre algumas delas. Primeira razão. As pessoas geralmente não gostam de ler. Então, se a gente for, pegar aqui o número total de pessoas que assistem esse vídeo, a gente fizer uma pesquisa e falar assim, olha, quais foram os últimos títulos de livros, que você leu, os últimos livros que você leu sobre testes de software nos últimos 3 meses. Vamos nem colocar semanas, nos últimos 3 meses. Você vai perceber que uma grande maioria das pessoas não vão ter lido nenhum livro. E aí a gente pensa, talvez seja porque o livro ele puxa, tem muitas páginas. Não, vamos reduzir um pouco. E a gente reduz um pouco o escopo e fala assim, olha, quais foram os últimos artigos científicos que você leu? Porque se a gente for pensar num livro que tem lá 300 páginas e um artigo científico que tem 20, puxa, talvez eu tenha lido um artigo científico. Vamos lá, pessoal, votem aí. Quem que leu um artigo, pelo menos um artigo científico, não melhor, qual foi o número de artigos científicos que você leu nos últimos 3 meses? E você vai perceber que o número também vai ser baixo. Aí você reduz um pouco mais o nível de qualidade e profundidade do conteúdo. E você fala, bom, então vamos pensar agora num post, um pequeno artigo, que vai ter lá, sei lá, questão de parágrafos, entendeu? Sei lá, 15 parágrafos. Vamos lá, digam aí, quais foram os últimos artigos que vocês leram sobre testes de software? E aí você vai ver que também o número vai ser muito pequeno. Por quê? Porque as pessoas novamente não gostam de ler. Agora, se você for perguntar para essas mesmas pessoas quais foram os conteúdos breves e rápidos que elas consumiram nos últimos 3 meses, aí tem muita coisa, entendeu? Então vai ter lá assim, quem aqui viu uma imagenzinha no Instagram falando sobre teste de software? Quem foi que leu algumas imagenzinhas no Instagram, num carrossel, Ou quem é que viu algum Reels, o Reels, por exemplo, aqueles videozinhos de 1 minuto que são bem rapidinhos, Quantos você consumiu nos últimos 3 meses? Aí sim, você vai ver que as pessoas consumiram um número muito alto deles. O que acontece aqui não é que você não deve consumir conteúdos rápidos, não é isso. É que o conteúdo rápido ele é pensado como sendo uma espécie de um resumo de um conteúdo maior, que é um resumo de um conteúdo maior ainda. Tá entendendo? Eu não estou dizendo para vocês, pessoal, que vocês não devem consumir conteúdos rápidos. Não, você deveria sim consumir conteúdos rápidos. Entretanto, os conteúdos rápidos, eles são resumos de o que é, ok? O que na verdade, um conteúdo mais completo, mais complexo, que você deveria ler também. O conteúdo rápido, ele te traz uma proximidade melhor. Por quê? Porque você pode assistir ou ver e ter uma sacada rápida. O conteúdo rápido seria, por exemplo, um videozinho que eu produzo aqui no Instagram, por exemplo, para demonstrar um assunto sobre teste de software de maneira rápida. Ou uma imagenzinha bonitinha, coloridinha, que eu trago para você algum conteúdo falando sobre teste de software. Ou um carrossel com várias imagens trazendo para você alguma, reflexão sobre testes. Esses conteúdos rápidos, eles são muito mais consumidos do que artigos super complexos. Então o que acontece? Às vezes um pesquisador vai lá e gasta, 6 meses escrevendo um artigo super completo e científico e, tem 5 visualizações. Enquanto um conteúdo rápido tem milhares, centenas ou milhares de visualizações. Estão entendendo?
O que eu estou dizendo para vocês é, você não tem que parar de consumir o conteúdo simples, mas você também tem que consumir o conteúdo complexo. Porque o conteúdo simples, ele é uma tradução da visão de alguém que está produzindo conteúdo para tentar trazer para você um breve resumo. Acredito que até aqui todo mundo está alinhado quanto ao momento em que nós estamos. Onde mora o problema? O problema mora no fato de que, algumas pessoas produzem conteúdo sem mesmo um dia ter lido aqueles artigos super complexos para entender profundamente do que se trata o assunto. É nesse momento que você vê pessoas, por exemplo, falando sobre pirâmide de testes sem ter a menor noção do que é uma pirâmide de testes, porque não estudou a fundo aquilo ou nem ao menos viveu aquilo. É quando você vê alguém falando sobre testes integrados, sendo que a pessoa nem sabe do que se trata e nem nunca viveu aquilo e nem nunca conseguiu estudar sobre aquilo. É quando você vê pessoas dizendo que automação de testes é algo que não é necessário para você que testa aplicações, sem mesmo um dia ter pesquisado a fundo e entendido qual que é realmente a necessidade do mercado de hoje. E aí, aqui que vem o ponto, né, chave aqui desse início dessa discussão. Quando você consome esse conteúdo, pela ausência da vontade de aprofundar os seus conhecimentos, ao invés de você ir lá e ler sobre aquilo, o que você faz? Você lê o texto pequeno, você lê o conteúdo rápido, e então você começa a disseminar para outras pessoas ou para o seu contexto aquele pequeno trecho que você leu. E você começa então a disseminar aquilo sem entender em sua completude, gerando então cada vez mais um conhecimento deturpado sobre o que é aquela determinada atividade dentro da disciplina de testes de software. Entender que o problema? Vamos parar a pensar aqui nas pessoas que já estão na área de testes de software hoje. Já atuam dentro da área de testes. Muitas delas sofreram sobre o mesmo problema, mas elas leram apenas o título de artigos, ou leram apenas conteúdos que eram conteúdos superficiais, resumos de obras, por exemplo, sílabos. O sílabus, que é um material de preparação para uma certificação bastante considerada hoje em dia pelas pessoas que trabalham na área de teste de software, é um resumo do resumo do resumo. Se você olhou para aquele material que é o resumo do resumo do resumo e leu uma frase, essa frase provavelmente ela foi abstraída. Ela é uma abstração do conhecimento. Uma abstração costuma ser um pouco vaga. Ou seja, o que você lê não é claro para você. Então o que você faz? O seu cérebro acaba convertendo aquele conhecimento naquilo que você entende que é a explicação por detrás do texto. Então olha só, tem duas formas de você agir dentro da sua preparação para melhorar a sua carreira em teste de software. Uma é assim, você lê um pedaço de um resumo e você não se contenta com aquilo que está escrito, porque é incompleto, e você busca a fonte por detrás daquilo. Você abre aquela fonte e você então investiga de maneira super profunda sobre o que trata aquele assunto. Essa é uma forma. A segunda forma é essa daqui. Você lê uma frase ou um trecho de um assunto que está muito resumido e está até abstrato, tão abstrato que você nem consegue aplicar na prática, entendeu? E você vai lá e lê isso e aí você fala, não entendi. Não entendi em profundidade. Você vê a linkagem com um conteúdo mais profundo e você fala, não tenho tempo de ler. E aí você prefere então olhar para esse conteúdo abstrato e fazer na sua mente uma compreensão daquilo, e você passa então a usar a sua compreensão daquilo
para conversar com as pessoas ou para explicar como é a sua carreira em teste de software. Entenderam aqui o ponto? A dificuldade, o desafio que nós vivemos hoje. A dificuldade é que se eu não busco a fonte, eu não sei aplicar na prática. Eu não sei como que é que aquilo realmente é esperado que seja aplicado na prática. Por quê? Porque eu só li o resumo. E se eu só li o resumo, eu vou ter que completar, né? É como se fosse assim pensa numa, sei lá, uma caixa de ovos, né? Você foi lá numa feira e você foi comprar uma dúzia de ovos e quando você abre a caixa, você percebe que tem 6 ovos lá dentro. Você precisa completar aqueles espaços com outras coisas. Então você começa a criar ovos que quem colocou não foi a galinha em si, mas sim o seu cérebro processando o que poderia ser aquilo. As fontes para o conhecimento que você tem que buscar em teste de software estão em livros, estão em artigos, estão em diversos lugares na internet e você pode pesquisar através de palavras como software testing, testes de software, test design, de design de testes, test strategy, test planning, de planejamento de testes ou de estratégia de testes. Você pode pesquisar sobre testes de software e isso vai te trazer muitas fontes. E você então começa a ler as fontes uma a uma. E acontece uma coisa extraordinária, que acontece muito quando você está pesquisando sobre um assunto. Sabe o que é? Uma fonte puxa a outra. Você vai notar que um artigo é bom mesmo quando esse artigo tiver com referências embaixo. Então você vai ler sobre um texto e lá embaixo vai ter assim, referências. E vai ter outras fontes de conhecimento de onde aquele conhecimento brotou. Então eu falo assim, por exemplo, vou escrever um artigo. Eu escrevo um artigo com base em quê? Só na minha mente? Não, na minha mente em o que eu li em outros vários livros ou artigos científicos. Então o que eu faço? Escrevo um artigo. Eu leio esse artigo e lá embaixo eu falo qual é a fonte. E clico na fonte e leio a fonte. E nessa fonte vai ter uma outra ideia que foi composta com base em outras fontes. Então eu vou adentrando a esses conhecimentos. Uma outra dica que eu dou para vocês é a seguinte. Todas as vezes que você escutar falar sobre um termo em teste de software, vá para o Google, digite aquele termo e leia pelo menos os 3 primeiros artigos que você encontrar sobre aquele determinado termo. Leia eles. E tente entender qual que é a explicação que é predominante naquilo. Outra dica que eu dou para você é a seguinte. O Brasil tem muitas pessoas de teste de software que produzem conteúdo. Tem muitas. Só que o que acontece? Por mais pessoas que nós tenhamos dentro do Brasil que escrevem, ainda assim a gente não conseguiu preencher todas as lacunas. Então a minha dica para você é a seguinte, que você pesquise também em inglês. Então se você quer pesquisar sobre algum termo em testes, procura também o termo em inglês, porque provavelmente aquela técnica, ou aquela estratégia, ou aquele conceito surgiu em outro país. E o pesquisador hoje em dia, que quer compartilhar o seu conhecimento com o mundo, escreve o texto dele em inglês. Por que isso? Porque pode levar aquele conhecimento para outras nações. Dentro de todo esse período em que eu estou atuando dentro da área de teste de software, isso já vai lá para mais de 12 anos, eu contemplei a criação de novos conhecimentos em teste de software pouquíssimas vezes aqui no Brasil. O que a gente faz na maioria das vezes é usar o conhecimento que já está pronto. Durante esse meu tempo dentro da área de teste de software, eu tive a oportunidade de, por exemplo, conhecer uma abordagem que foi criada pelo Rafael Bandeira, que é um dos meus alunos no programa de testes de qualidade de software, que foi uma heurística chamada T-Pain. É uma heurística que foi criada e ela é completamente nova. Ele criou
com base em conhecimentos que ele já teve de outras abordagens em testes. Completamente novo, foi ele que criou. Eu tive a oportunidade de ver o Jonas Davila criando uma abordagem que ele chamou de AIMA, que é uma abordagem para ajudar você a conseguir demonstrar o seu valor em testes de software dentro da empresa onde você atua. Foi algo completamente novo, ele criou com base em outros conhecimentos, como por exemplo o PDCA ou outras características relacionadas à melhoria do processo. Ele criou do zero. Mas são pouquíssimas as ocorrências desse tipo de situação, onde nós brasileiros criamos algo completamente do zero. Na maioria das vezes, a gente está pegando informações que já foram criadas no passado, aplicando na prática e melhorando, e melhorando, e melhorando. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque por mais que aqui no Brasil a gente tenha ainda muito conhecimento já mapeado através de artigos, muitos dos conhecimentos ainda estão lá fora. Então, quando você for pesquisar sobre algo, não pesquisa só em português, pesquisa em inglês também. Então vai pesquisar sobre técnicas de design de testes, digita Test Design Techniques. Digita assim, técnicas de design de testes e lê lá 3 artigos em português. Mas procura também Test Design Techniques e procura ler 3 artigos que estão em inglês. Por que isso? Porque talvez você chegue na fonte, que é a fonte que é a fonte original da técnica. E lá você consiga entender exatamente o que o autor ou o que a autora pensou quanto aquele determinado termo, quanto aquela determinada expressão. Isso faz com que você entenda exatamente o que aconteceu lá na hora da criação daquilo. Eu disse para vocês que todo mundo que produz conteúdo pode ter ali pelo menos duas formas de lidar com a sua carreira. Tem pessoas que produzem conteúdo e que essa pessoa ela nunca estudou profundamente sobre testes. E tem pessoa que produz conteúdo que estudou profundamente sobre testes. Só que o que acontece? Geralmente, você não consegue distinguir qual é a pessoa que estudou profundamente ou que não estudou profundamente. Então, às vezes, você acaba por ler um conteúdo que está falando uma completa besteira. Está falando algo que não faz o menor sentido. E não tem, na maioria das vezes, como você saber se a pessoa está falando certo ou não, se ela não citar ali qual que é a referência dela. Porque se a pessoa escreveu um monte de baboseira e lá embaixo está referenciando a referência de onde que a pessoa tirou aquilo, você pelo menos pode ir lá na fonte e entender, olha, a pessoa que escreveu esse conteúdo, ela não sabia muito bem do que estava falando, mas pelo menos citou a fonte, eu estou sabendo aqui do que se trata. Estão entendendo? Você precisa entender com clareza de onde vem a definição, para que você possa entender e que não haja dúvidas, ou, definições errôneas e discussões que geralmente são geradas. Por quê? Porque a gente tem lá, 1, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas que leram o mesmo resuminho e cada um criou na sua mente uma definição do que é aquilo na prática e nenhuma delas entendeu exatamente do que se trata. A dificuldade em implementar teste de software na prática hoje vem disso. Dessa ausência do conhecimento profundo sobre teste de software. Então, quando alguém, por exemplo, fala assim, olha, eu ouvi falar de uma técnica chamada tabela de decisão. A tabela de decisão é uma técnica que é utilizada para que você consiga, então, identificar quais são alguns casos de teste que poderiam ser escritos e que poderiam ser executados para quando você tem uma situação muito específica, que é de você ter entradas de dados que são condicionais, elas são correlacionadas. Então, a combinação de uma com a outra pode gerar uma coisa que vai ter um resultado A, enquanto a combinação de uma outra com a outra vai gerar um outro resultado, que é o resultado B. A tabela de decisão te ajuda muito quanto a isso. Só que daí, você leu sobre a tabela de decisão em algum lugar, que era só um resumo, e isso
fez com que você não entendesse. Faltou em você a coragem e o desejo de ir lá pesquisar a fundo, e aí você ficou só com aquela definição breve. Quando alguém te pergunta, será que a gente deve aplicar tabela de decisão aqui nesse exemplo? Você fala assim, não, tabela de decisão não funciona não. É só esses negócios que as pessoas escrevem por aí, mas não funciona na prática. Quer testar na prática? Vai lá e sai clicando na aplicação. Ou outra pessoa chega em você e diz assim, olha, a gente tem que fazer análise de riscos. Eu ouvi falar que existe um framework chamado Prisma, de análise de riscos. O que você acha? Será que dá pra gente aplicar aqui na prática? E aí você fala assim, eu não sei não como aplica, sabe por quê? Porque eu li um resumo e a pessoa que escreveu não sabe escrever muito bem. Então não dá para saber exatamente como aplica aqui na prática. Tá entendendo o que eu quero dizer? E aí você fala assim, olha, eu não tenho conhecimento sobre aquilo, não consigo aplicar na prática. Tem ainda uma outra característica que permeia nós, as pessoas que atuam como em teste de software, que é o ego. E o ego é um negócio que te atrapalha muito, que é assim, olha, eu não preciso desse negócio de técnica não. Eu estou na área já tem 12 anos. Não preciso de negócio de técnica. Eu sei como testar isso daqui. Não, mas tem a técnica. Não, esquece a técnica. Eu sei como testar isso daqui. Vai por mim. Isso também é algo que é muito comum. Sabe, aquela como que eu vou dizer assim, aquela crença de que, nossa, eu já sou um profissional completo. E junto com aquela ausência do tempo destinado a realmente aprender sobre as coisas por detrás do que é a terminologia. A gente consegue identificar isso se hoje você perguntar para você mesmo assim, olha, pega uma folha de papel e começa a escrever quais são os termos relacionados a teste de software que você conhece. Então você vai riscar lá, caso de teste, teste automatizado, design patterns, métricas de teste. Você vai começar lá a escrever. Aí depois eu digo para você, vai lá e fala, quando foi a última vez que você leu um artigo técnico que não fosse o sílabus e que te demonstrasse exatamente como cada uma dessas coisas funciona? E aí você vai perceber que vai ter muitos desses termos que você já ouviu falar, você nunca conseguiu aplicar na prática porque você não tinha o conhecimento do todo, mas que agora você vai ter a oportunidade de ter. Entendem agora por que é tão difícil implementar teste de software na prática? É muito mais fácil você aplicar testes na prática. E aqui eu estou dando essa diferenciada só para que você possa entender melhor. Teste, qualquer pessoa testa. Agora, fazer teste de software é diferente. É uma disciplina que quem consegue aplicar de maneira eficiente são as pessoas que entenderam profundamente sobre o que é cada um desses termos e como se aplica isso no seu dia a dia. Mas para fazer isso, precisaram estudar muito e buscar com afinco para entender e trazer para a prática e fazer com que aquilo funcione dentro do seu dia a dia. Quantas pessoas você conhece que fizeram isso? Se você for contar, você vai contar no dedo quantas você conhece que fez dessa forma. Cada um de vocês que está aqui hoje assistindo esse vídeo tem a oportunidade de hoje mudar todo esse passado que foi nos consumindo e nos levando para um lugar onde não é um lugar onde nós temos a maior eficiência possível dentro da nossa profissão. Cada um de vocês que está assistindo esse vídeo tem a oportunidade de conseguir hoje entender que existe sim um gap no conhecimento que você teve sobre teste de software, mas que você mesmo pode ir lá e anotar aí essas terminologias, esses conceitos, e você mesmo fala assim, olha, é o seguinte, vou anotar aqui, anotei, deu aqui 30 conhecimentos aqui que eu tenho, 30 termos que eu conheço. E você fala assim, desses 30 aqui, quais que eu já li um artigo técnico na prática? 0. Tudo bem.
eu vou ler um por dia, um artigo técnico por dia, e vou ser capaz de falar disso com mais propriedade. Sabe por quê? Ah, é porque eu quero me aparecer? Ah, é porque eu quero seguir o que o Júlio falou? Ah, é porque eu quero, sabe, ser... O que eu quero? Não, não é nada disso. Você está fazendo isso por um motivo. Isso é a sua profissão. Como é que você vai pedir um aumento de salário se você não conhece a sua profissão? Como é que você vai querer alavancar a sua carreira se você não conhece a sua profissão? Como é que você quer alcançar grandes patamares dentro da sua carreira se você não conhece a sua profissão? Volto a dizer, as pessoas que sabem, conhecem o seu papel, são pessoas que são altamente valorizadas. A pessoa começa a falar, as pessoas sabem que ela sabe do que está falando. As pessoas que só sabem ir lá e clicar no software e encontrar problemas, essas pessoas são menos valorizadas. Eu posso dizer uma coisa para vocês com certeza, que eu já vi muito nesses anos que eu estou aqui na carreira. Tem pessoas que elas vão estar ganhando muito, cara. Vão estar ganhando muito. Tipo, a pessoa está lá, sabe? Faz 6 anos que ela está na carreira, a pessoa está ganhando 12 mil, 14 mil, 16 mil reais. Tem pessoas que estão 12 anos na carreira, que estão ganhando 5 mil, 6 mil. Estão entendendo? Há uma diferença. Se a gente vai olhar para essa pessoa aqui que está ganhando muito, a gente olha para ela e fala assim, o que você fez de diferente? Ah, eu estudei sobre o meu papel. Eu sei sobre a minha carreira. Eu sei me posicionar. Eu sei como conversar com o diretor. Eu sei como conversar com alguém técnico. Eu sei como conversar com o PO. Eu tenho firmeza no que eu falo. Eu entendo no que eu falo. Aí você tem uma outra pessoa aqui que a pessoa está esperando da vida, que está esperando que o chefe valorize ela, que ela faz hora extra e o chefe não valoriza ela. Mas quando vai ver na prática, a pessoa não sabe descrever as coisas que tem a ver com a sua profissão. Esse aplica na prática. Esse não. Esse conhece o seu papel. Esse não. Esse daqui ganha muito. Esse daqui não. Qual dos dois você quer ser? A única pessoa que pode escolher isso é você. Eu posso ficar aqui falando por horas, falando, e nada de você aí, ó, se movimentar. Agora, se você entender que o que você precisa, no mínimo, é conhecer sobre o seu papel, é entre você e você. E esse é o recado hoje. Quer implementar teste de software na prática? Quero. Estuda o seu papel. Entende o seu papel. Não fica caindo em conteúdos que são rasos e que te explicam coisas que não tem nada a ver. Não vá apenas pelo quanto o desenho é bonitinho que está aparecendo no seu Instagram. Não vá apenas pelo quanto é divertidinho o vídeo que está caindo na sua timeline. Entenda profundamente do seu papel. Usa esses conhecimentos como sendo gatilhos para chamar a sua atenção do que é que você tem que estudar amanhã. Ah, apareceu um videozinho na minha timeline falando sobre pirâmide de testes. Quer saber? Vou procurar aqui, ó. Quem que é o fulano ou a fulana que criou essa mardita pirâmide de testes? Ah, Mike Call. O que será que ele estava pensando quando ele criou esse bendito desenho? Vamos ver. O que é que os discípulos dele, as pessoas que vieram após ele, falam sobre esse desenho? O que é que os brasileiros de hoje falam sobre esse desenho? Como é que eu uso esse desenho na prática? Será que eu uso? Será que eu devo usar? Será que é bom? Será que é ruim? A gente está falando de um termo. É que você foi lá e que você dissecou o termo. Cara, quando tiver alguém lá dentro uma oportunidade dentro do seu trabalho, para que você possa aplicar esse tal desse desenho, você vai aplicar. Por quê? Porque você entende como funciona. É diferente de você chegar na sua empresa e falar assim, olha, eu vi ali uma pessoa falando de pirâmide de testes, temos que aplicar aqui. Por quê? Ah, não sei, tem que aplicar. Vou dar mais um exemplo aqui antes da gente finalizar aqui essa nossa conversa de hoje. Eu estava ali assistindo um vídeo e alguém falou de um negócio chamado BDD. Nossa!
BDD, sabe o que é BDD? Aí alguém na cabeça, assim, ó, que alguém que já estudou fala, Behavior Driven Development. Desenvolvimento dirigido a comportamento. É um rolê onde as pessoas se comunicam, QA, Dev, PO, se comunicam para pensar em quais são, sabe, os cenários que uma aplicação precisa atender para que ela, né, para que demonstre que passou nos testes de aceitação, e os desenvolvedores vão lá então e trabalham com base nesse comportamento e desenvolvem um software, né, para atender ao comportamento, e então atendendo ao comportamento eles conseguem então fazer parte desse processo. A pessoa pensou isso, aí você vai lá e conclui. Você não sabe o que é BDD? Ah, BDD, cara, é você criar teste escrevendo com dado que, quando, então. Isso é BDD. Se você for olhar um único artigo na internet, escrito lá pelo próprio criador do rolê, ele vai falar, mano, vocês entenderam errado, não é bem isso, é outro rolê. Deixa eu te explicar. Você vai encontrar vários posts de outras pessoas dizendo, não é isso, é outra coisa, não é isso, é outra coisa. E aí você vai perceber que, por exemplo, nesse caso especificamente, tem muita gente que chama um negócio, que é uma escrita de um cenário, sabe, numa sintaxe chamada Gherkin, de BDD, sendo que BDD é um processo que é utilizado por desenvolvedores para conseguir desenvolver um software baseado sim, no comportamento. E aí, como você não pesquisa e você só ouve as pessoas falando, você assimila aquilo e gera coisas da sua cabeça quanto ao que é a definição daquilo, sem ao menos um dia ter pesquisado sobre aquilo nas suas raízes. A partir do momento que você entender que a internet é um lugar cheio de informações, que você pode buscar as raízes das coisas, e que você entender que a sua carreira precisa ter uma mudança para que você consiga realmente alavancar a sua carreira e aumentar seu salário em 30%, e que você precisa reservar tempo para você entender as coisas a fundo, aí sim você vai alcançar uma maturidade que vai te fazer ser muito mais valioso, muito mais valiosa para os times onde você atua. Entende? Vai te dar a confiança que você precisa para conseguir entender aonde é que a sua carreira tem que ir. Se no começo aqui desse vídeo eu estava falando que eu ajudo você a alavancar a sua carreira e aumentar o seu salário em mais de 30%, e você entendeu que isso é um passe de mágica, ou que eu tenho alguma fórmula mágica, que do nada você alavancou a carreira, ganhei 30% de aumento, você estava completamente enganado. Sabe o que significa alavancar a carreira e aumentar seu salário em 30%? Significa definir objetivos claros, buscar com afinco, entender o seu papel profundamente, mudar o seu posicionamento, entender como você consegue impactar a sua carreira e segurar o volante dela e dirigir para onde você quer ir. É sobre isso o alavanque de carreira. A partir do momento que você entender que é você que dirige sua carreira, aí você vai entender como é que faz para alavancá-la e como faz para conseguir ter o aumento de salário. Sabe, talvez não seja só 30, seja 40, seja 50. Aí você precisa entender esses fundamentos, porque isso é um mínimo. Porque você hoje atua dentro da área de teste, você tem que conhecer seu papel, é o mínimo. Continuem consumindo meu conteúdo, estou sempre compartilhando conteúdo com vocês para que vocês possam então melhorar cada vez mais dentro da sua carreira. Lembrem-se, vocês são as pessoas que podem mudar a forma com que você dirige a sua carreira. É com você, entendeu? Não tem amigo, não tem chefe, não, é você e você mesmo, entendeu? Então corre atrás, busca com afinco, entendeu? E vocês vão conseguir, eu tenho certeza. Um abraço! Sucesso para vocês, galera. Tchau, tchau.